Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre materiais utilizados para enriquecimento ambiental para peixes e invertebrados aquáticos. Então, eu trouxe nessa segunda parte mais alguns materiais que a gente consegue utilizar para colocar dentro da água e criar atividades para esses animais. Eu vou mostrar aqui um enriquecimento que ele já existe. A gente consegue comprar esse enriquecimento de forma pronta em lojas especializadas, lojas de aquário. Porém, é um preço um pouco elevado esse material. E eu trouxe aqui uma opção para quem quiser fazer em casa, que dá certo reproduzir em casa, às vezes com até materiais que você tem aí. Aqui eu tenho uma ventosa, que a gente consegue ver, são essas ventosas que a gente cola na parede, e ela tem esse ganchinho de plástico para pendurar coisas, para pendurar pano de prato, pendurar o que a gente quiser. O que a gente pode fazer com uma ventosa dessa? É muito comum a gente vender em lojas de aquário, vender pela internet, algumas ventosas com um pregador, que a gente cola no vidro na parte interna do aquário, e esse pregador, você consegue prender vegetais, nori, pedacinhos de peixe para os animais do seu aquário. Porém, a gente consegue utilizando uma ventosa dessa, a gente consegue tirar essa parte plástica, que é onde fica, que é o ganchinho. Aí, com um pregador comum, preferencialmente plástico, né? O de madeira, acredito que não vai dar muito certo. A gente consegue colar. A gente consegue ver aqui, ó. A gente consegue colar aqui, encaixando essa partezinha da ventosa aqui dentro. Eu sugiro que essa colagem seja feita com aquele silicone, aquele silicone líquido. Esse silicone ele é muito utilizado já para fazer acabamentos de aquários mesmo, então não tem problema utilizar o silicone líquido. Então você, utilizando esse silicone, né, ele vem como se fosse numa pistola mesmo, você consegue colar esse... Cola quente também pode dar certo, colocar só um pouquinho de cola quente também não vai ter problema. Colocando um pouquinho de cola quente ou silicone, que é o mais indicado, você consegue colar o pregador nessa ventosa, e você vai ter um pregador com uma ventosa para você colar dentro do seu aquário. E aí, aqui você consegue prender nele vegetais, nori, vários tipos de alimento aí para os seus peixes, para os seus animais. Então, é uma opção bem bacana aqui para substituir aquela versão que a gente encontra no mercado especializado, né? Então, aqui tá aqui essa opção de ventosa com pregador. É bastante utilizado. No outro vídeo, eu mostrei tubetes, né? Que são aqueles tubos de festa furados, que a gente consegue furar aquele tubo e oferecer alimento ali, né? Como um comedouro lento para os peixes. E hoje eu trouxe essa opção de bolinha de acrílico. Também é a mesma ideia dos tubetes, só que num outro formato, onde você consegue fazer furos nessa bola de acrílico. O furo ele pode ser feito com uma faca quente. Se forem furos pequenos, eu indico fazer com uma faca, é possível. Agora, furos maiores, por exemplo, essa bola aqui eu vou usar para peixes, para peixes maiores, né, peixes médios, né? Eu vou trabalhar com espécies de ciclídeos americanos, que são espécies médias de peixes. Se eu fizer furos muito pequenos, o alimento vai sair muito pequeno, e esses animais eles não têm a boca tão pequena assim. Tem uma boca aí considerado um tamanho médio, então precisa sair uns pedaços consideráveis ali daqui de dentro dessa bolinha. Então, para fazer uns furos considerados adequados para essa espécie, eu indico utilizar o ferro de solda, que a gente consegue fazer o tamanho que a gente quiser de uma forma rápida e prática. Então, está aqui, né, mostrar mais uma opção, mais uma variação de tipo de recipiente que você pode utilizar aí como forma de comedor lento, né? Como eu mostrei no outro, a gente viu o tubete, e aqui a bolinha de acrílico. Aqui, esse daqui são mexedores de bebida. A gente também encontra em lojas aí de utilidades. São plásticos, mexedores plásticos. Então, a gente encontra aí de várias cores.
Então, é um material plástico bem resistente. Então, para utilizar para peixes pequenos e médios, é bem interessante aí para você colocar no fundo, né? E vai enfincando mesmo no substrato, vários deles, né? No fundo, no substrato. Ali você vai. O objetivo de utilizar isso aqui é realmente estimular o comportamento de exploração, curiosidade dos peixes. Como a maioria desses mexedores eles têm essa haste, você consegue até colocar para peixes carnívoros, por exemplo, que se alimentam. Às vezes a gente vê, né, o pessoal utilizando camarão, filé de peixe para alimentar esses animais. Você consegue utilizar essa haste como uma forma de enfincar mesmo, né, de colocar ou fazer um palitinho mesmo com esse alimento e colocar ali no fundo do aquário. Ou se pode colocar também pedaços de vegetal, de nori. Então, você pode utilizar de várias formas esse tipo de mexedor e você encontra de vários tamanhos, vários formatos nas lojas e é um material resistente à água e é barato. Então, você consegue comprar um pacotinho desse mexedor por um valor muito, muito pequeno, muito barato. Então, é bem acessível também esse material e esse tipo para poder criar aí algumas atividades de enriquecimento. Bom, argolas. Então, aqui são algumas argolas também que são encontradas em lojas de utilidades, lojas de festa. Essas argolas dá para fazer vários tipos de enriquecimento, mas o que normalmente eu uso essas argolas é fazer como se fosse grudar uma na outra, né? Vai unindo essas argolas na altura que você quiser. Elas são argolas de plástico, elas vão flutuar, obviamente. Então, o que eu recomendo? Então, se você quer que essas argolas elas fiquem no fundo do aquário e elas fiquem próximo ao substrato e essa parte, essa estrutura delas, né, uma em cima da outra, fique ali pela superfície, fique ali na coluna d'água, eu sugiro que aqui na primeira, né, na verdade, nessa primeira aqui, que é a que vai ficar mais próxima ali do substrato, você coloque chumbinhos, aqueles chumbinhos utilizados em pesca mesmo. Então, utilizando o fio de nylon, você consegue fazer uma amarração, colocar vários chumbinhos, e lembrando que essa amarração ela tem que ser bem firme, não pode ter nenhum tipo de sobra desse de nylon, por exemplo, que provavelmente vai utilizar o nylon para poder unir os chumbinhos e colocar a estrutura que você montar ali com os chumbinhos aqui no fundo. Os chumbinhos, como são pesados, ele vai criar um peso e vai para o fundo do aquário. E aí vai ficar essa estrutura assim. E também, você também pode colocar pedaços de alimento, se for o caso, né? Se você conseguir colocar pedaços de alimento aqui nessas argolas, ou simplesmente uma estrutura, um enriquecimento estrutural mesmo ali para o ambiente. Os peixes, normalmente, eles têm muita curiosidade quando a gente coloca essas argolas. Alguns interagem com esse enriquecimento, passando por dentro da argola, nadando em volta. Então, é bem interessante. E eu recomendo esse enriquecimento para peixes pequenos, peixes menores, a peixes médios, né? Como ciclídeos que eu comentei agora há pouco, que são os enriquecidos, que é o grupo de peixes que eu vou utilizar esses enriquecimentos. E depois, no próximo vídeo, eu vou trazer aqui para vocês o resultado aí da aplicação e das interações desses animais com esse enriquecimento. Então, é um enriquecimento bem, bem bacana. Então, você consegue colocar na horizontal, na vertical, colocar a quantidade de argolas que você achar necessário. Então, é um enriquecimento aqui bem bacana. Também é feito de plástico, material resistente à água. Aqui, nós temos os canudos plásticos, eles têm um diâmetro um pouquinho maior, são um pouquinho mais larguinho, não é aquele canudo tão fininho. O canudo, eu nunca utilizei o canudo, eu já vi enriquecimentos feitos com canudo para algumas espécies de peixes pequenos, como cavalos marinhos, alguns peixes, alguns tetras, por exemplo, alguns peixes ornamentais de água doce pequenos. Então, é possível, sim, utilizar o canudo para fazer enriquecimento para peixes. Como eu nunca utilizei, então também está sendo uma novidade para mim. Eu ainda estou trabalhando, ainda estou testando esse material, vendo como que é a questão da amarração dele com nylons, a flutuabilidade dele, como ele se comporta dentro da água. É possível criar, por exemplo, uma rede
de canudos. Então, você vai unindo um canudo no outro, como se fosse criando uma rede mesmo, e utilizando o fio de nylon, e ele vai flutuar. Então, isso vai criar sombra ali para o ambiente, e os peixes eles vão ter um objeto novo ali próximo à superfície do aquário, onde eles vão ter a oportunidade ali de explorar aquele extrato do aquário, que muitos peixes não costumam chegar tão perto, ali da pé próxima à superfície. Então, o canudo ele pode ser utilizado aí para fazer rede. Também você consegue criar uma estrutura como se fosse um leque de canudos também. E colocando um peso aqui embaixo, você consegue fazer com que isso afunde. Você consegue utilizar, colocar pedaços de peixe também, né? Se forem animais, peixes carnívoros, por exemplo, que você está trabalhando, você consegue enfincar nesses canudos pedaços de peixe também. Então, pode servir, além de um enriquecimento estrutural, você pode dar uma nova opção de oferta de alimento. Então, e você consegue cortar para peixes menores, você consegue cortar o canudo, colocar os pedacinhos de canudo em fio de nylon e criar como se fossem cordinhas e deixar essas cordinhas flutuando. Então, tem bastante opção que é possível ser feita com esse canudo. Então, conforme eu for testando, né, já que é um material novo para mim também, nós vamos trazendo aí nas redes sociais essas opções do que é possível fazer com esse material. E por último, eu trouxe aqui, né, o famoso fio de nylon, né, que a gente sabe, a gente já falou várias vezes sobre esse material, que o fio de nylon ele não é um material recomendado para ser utilizado na criação de enriquecimentos para animais terrestres, porque ele é um fio. A gente consegue ver, ele é transparente, então a gente quase não consegue ver ele. Ele tem um risco muito grande de garrotear, né, uma pata, por exemplo, de um animal. E então não é bacana, não é recomendado. Ele é um material, por mais que ele seja bem resistente, porque o fio de nylon ele é um material bem resistente, ele não é recomendado para animais terrestres. Porém, né, como a gente está falando de enriquecimento aquático, então é interessante sim utilizar o fio de nylon para você fazer as amarrações, por exemplo, nesses enriquecimentos que eu acabei de mostrar. Porque ele é um material que foi feito para ser realmente utilizado na água, como eu falei, ele é bem resistente. Então, você fazendo inúmeros nós e tirando todas as pontas, testando, pegando esse enriquecimento, colocando dentro de uma caixa com água, vendo realmente se ele não vai soltar, se não vai ter nenhum tipo de problema, ali simulando uma movimentação naquela caixa, você consegue ter segurança em oferecer esse enriquecimento aí dentro de um aquário com animais. Então, eu recomendo a utilização de fio de nylon, né? Sendo que você faça boas amarrações, você teste antes, nem se tiver que testar várias vezes. Se você não tiver segurança, então não utilize. Eu não recomendo a utilização de cordas ou sisal, por exemplo, dentro da água, porque como são materiais feitos à base de fibras, essas fibras elas acabam soltando na água. Então, qualquer tipo de material que tenha fibras, não acho bacana, porque essas fibras vão soltar. Os peixes podem ingerir, e essas pequenas fibras elas vão ali entrar dentro do sistema de filtragem, e isso pode talvez trazer até algum tipo de consequência ali para a filtragem do seu aquário. Então, eu não recomendo utilizar nenhum tipo de material que tenha fibra, por isso que eu acho bacana utilizar o fio de nylon. O fio de nylon ele tem vários tamanhos, né, números. Então, tem alguns que são bem grossos, são mais grossinhos, então esses são quanto mais grossos, mais resistentes eles são. Então, eu recomendo utilizar esses bem resistentes, que é para garantir que não vai soltar nada ali, que nenhuma parte do enriquecimento vai se soltar. E se algum peixe, por exemplo, que tentar ali interagir com aquele enriquecimento for um pouquinho, porque eu já vi alguns peixes irem para cima mesmo do enriquecimento, tentarem manipular, mudar eles de lugar, tem que garantir que não vai soltar e não vai ter problema. E não deixar nenhum tipo de ponta, isso é muito importante. Cortar qualquer tipo de excesso, não é bacana deixar nenhum tipo de excesso. Eu já tive experiências onde eu deixei um pedaço de nylon grande, era um objeto pequeno, onde ele ficava no fundo do aquário, e ficou um pedaço assim. Então, o objeto ficava pendurado aqui na ponta e um chumbinho aqui na ponta. Então, o objeto ficou assim no aquário. E esse fio ficou um pouco comprido e o peixe enroscou
a cauda nesse fio e arrastou e levou embora. Então, eu não recomendo deixar nenhum tipo de pedaço ou nenhum tipo de sobra de nylon no aquário. Mas, testando, utilizando ele da forma correta, é um material que pode ser utilizado de forma segura, né? Levando em consideração aí todos esses tópicos que eu acabei de falar. E é isso, pessoal. Então, aqui eu trouxe aí a segunda parte, né? Mostrar um pouquinho mais de quais materiais é possível utilizar para trabalhar com enriquecimento para peixes e invertebrados. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo a gente vai trazer um vídeo mostrando como foram feitos esses enriquecimentos e eles sendo aplicados aí na prática com os peixes. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ou se você já utilizou algum desses materiais para poder fazer enriquecimento para peixe, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Obrigada e até a próxima.